Escuta essa. Que Isabel o quê? Quem disse que foi a princesa Isabel? A liberdade foi conquistada por nossas mulheres a duras penas e com muita luta. Eu trago para vocês hoje a história de Angélica e a história de Maria. Elas viviam na vila de Camamum, trabalhando pesado no engenho de produzir farinha. A vila de Maraú, a vila de Camamu e as vilas do sul produziam muita farinha, madeira e fazia a riqueza aqui no sul que ia para a capital. Pois bem, depois dessas nossas heroínas trabalharem por muitos anos presas em fazendas de fazer farinha e que depois eram fazendas de cacau, elas se empoderaram. Eu vou ser bem anacrônico utilizando um termo de hoje para falar dessa história de luta. Os livros têm o costume de contar a história dessas mulheres pelo viés do sofrimento, da tristeza, e nós encontramos mulheres bem fortes, bem empoderadas, que trazem uma outra versão. Vamos começar então pela história de Angélica. Angélica percebeu que havia na oralidade a história sobre a lei de 7 de novembro de 1831, que dizia que era ilegal a escravização de pessoas a partir daquela data. Angélica já estava adulta, ela tinha um filho que se chamava Bernardo. E então, em meio a esse cotidiano pesado de trabalho, Angélica resolve reagir. Ela se junta com seu filho Bernardo e eles vão à justiça colocar o senhor contra a parede. Eles denunciaram o capitão Domingo Francisco do Nascimento porque havia comprado Angélica e escravizado depois do tempo que era permitido. E para grande ironia dessa história, o documento se revela mais importante e a gente precisa ler com calma. A fazenda chamava-se Esperança. Por grande ironia, nesse lugar de tanto sofrimento chamado Esperança, Angélica rompeu com aquela escravização. Vamos ver como é que ela conseguiu. Ela deu queixa, muniu-se de testemunhas, convocou diversas pessoas que eu conheciam desde criança. E então ela veio contar com a memória das pessoas idosas, de um sapateiro, de uma mulher que era agricultora, pessoas que conheceram a vida inteira de Angélica que poderiam depor a favor dela. E com isso o processo foi impetrado e então eles se encontraram na arena judicial. De um lado, Angélica e seu filho Bernardo, e do outro, os senhores advogados, homens brancos com dinheiro. O ano era 1885. O processo foi tão complicado que primeiro ele foi anulado, depois ele foi levado para o Tribunal da Relação em Salvador e, por fim, só em 3 de maio de 1888, Angélica ganha o processo e o direito à liberdade. Mas faltavam poucos dias para a suposta abolição, ou seja, para a assinatura da Lei Áurea. Mas essa luta é importante a gente ressaltar que Angélica não se intimidou por ser uma mulher africana, estrangeira, que foi raptada, escravizada, traficada. Teve que lutar muito, mas ela conseguiu a liberdade. Ela conseguiu que judicialmente o seu senhor ouvisse do juiz que a libertasse. E uma história mais importante, a história de Angélica não é isolada. Foram mais de 32 processos de ação de liberdade nessa mesma região. Uma das testemunhas de Angélica chamava-se Maria Nagô, tinha 52 anos e tinha 50 anos e tinha 2 filhos, Jerônimo e Mônica. Maria, ela observou quando ela testemunhava a favor de Angélica, quais seriam os trâmites e como ela poderia se libertar, que ela também não deixou por menos. Muniu-se de testemunhas, entrou com o processo contra o seu senhor, que era Rogério Damasceno de Assunção. E nesse caso, as testemunhas de Maria também eram idosas e também contaram como Maria chegou e que o sofrimento de Maria naquelas terras. E para isso, há os depoimentos lindíssimos, dizendo que ela veio molezinha e denuncia o nome do traficante local, que se chamava Miguel Champlone, como ela foi levada para os algodões. E toda essa história de memória, toda essa rede de solidariedade de mulheres idosas, mulheres mais novas, depondo a favor, pressionou e o juiz
teve que deferir pela liberdade delas. O sapateiro Florencio, ele disse que foi um dos trechos mais pesados para se ler. O sapateiro lembra que quando Maria chegou, que ela era tão novinha, que foi preciso arrumar alguém que já fosse ladina, já que ela era boçal, ainda não sabia falar o português, para consolá-la porque ela não parava de chorar. Mas o importante é que na justiça, na arena judicial, mesmo demorando bastante, elas conseguiram vencer. Então, agora você compreende como é possível para nós revisitarmos essas aulas que a gente tem dado, esse livro de história que tem se anulado. É possível que a gente descubra o poder das narrativas, o poder de rever as fontes e aquilo que os documentos muitas vezes não trazem. Então, comemorando essa abolição, que não foi Isabel, mas foi construída na luta por cada mulher, nós lembramos hoje de Angélica e de Maria Nagô.